hoje nós vamos dar procedimento ao nosso ciclo básico de pediatria com a aula 2, que é como avaliar o estado nutricional de uma criança. Essa avaliação nutricional de crianças é um ponto fundamental tanto a nível ambulatorial quanto em pacientes internados. Essa avaliação não é um evento estático, ela não se atém somente a medidas, e sim também a situações de risco. Nós vamos ver nessa aula que é todo um processo contínuo que leva em conta a antropometria, a história médica do doente, do tratamento que vai se submeter, da história dietética pregressa e durante o internamento ou durante o acompanhamento. Vejamos, o objetivo da avaliação nutricional na infância é a avaliação de risco, tanto de prevenção de obesidade como prevenir a desnutrição e assim tentar diminuir a morbimortalidade. Vamos ver o que seria uma avaliação de risco, um exemplo breve. Por exemplo, um paciente de 4 anos, previamente eutrófico, é admitido numa CTI pediátrica, pós-TCE grave e uma esplenectomia devido a um acidente automobilístico. O que o médico deve se ater é que, apesar dele ser eutrófico, a situação é de extremo catabolismo e de extremo risco de desnutrição. Então, esse paciente com TCE grave já vai ser feita a nutrição enteral precoce para ele, visando evitar a desnutrição. Isso é dos aspectos de avaliação de risco quando se lida com suporte nutricional e avaliação nutricional. Pois bem, a avaliação nutricional engloba vários fatores: a história médica, a história dietética, o uso de medicações, testes laboratoriais, o exame físico com antropometria e as curvas de crescimento. Também, na avaliação nutricional, você visa, além do diagnóstico, a monitorização e a intervenção. Vamos, passo a passo, ver cada um desses subitens que todos fazem parte da avaliação nutricional. Bem, quando nós vamos avaliar quanto uma criança ingere, tem que ser detalhista. Vamos a um exemplo. Por exemplo, uma mãe diz: meu filho é magro, mas ele come muito bem. Comer bem é uma coisa subjetiva. O que significa comer adequadamente? Como é diluído o leite? Como é feita a papa de verdura? Então, tem mães que colocam na papa de verdura apenas abóbora e cenoura, não bota óleo, não bota proteína. Então, ela está pensando que está dando a papa adequada, que está dando a alimentação adequada, porém está dando um leite diluído ou está dando uma papa de verdura sem valor calórico. Além disso, quantificar. Alguns conceitos tidos como saudáveis podem não ser para crianças, principalmente lactentes. Por exemplo, o uso de soja in natura pode levar à deficiência de ferro, porque o fitato contido na soja inibe a absorção de ferro. Algumas crianças, de uma forma não científica, são rotuladas como alérgicas a alimentos. Colocamos esse alérgicas entre aspas. Aí o alimento é retirado da dieta, às vezes é um alimento importante, que tem um valor calórico importante e nenhuma adequação da dieta é feita. Então, tipo de comida ingerida pela criança, quantidade de refeição e os lanches feitos. Usa alguma dieta ou fórmula especial porque supostamente tem uma alergia ou mesmo tem? Usa suplemento alternativo? Qual é a consistência de vitaminas e minerais que é oferecidos? E comportamentos não usuais de alimentação, dificuldade de mastigação ou deglutição. Essa questão de distúrbio de deglutição é fundamental em pediatria. Por exemplo, você tem uma criança com encefalopatia não progressiva, ela pode estar desnutrida, você pergunta à mãe: a criança está ingerindo bem? Ela diz: está. Aí você vai e observa a dieta. Quando você observa um paciente encefalopata comendo, você vê que ele demora 15 a 30 minutos para conseguir ingerir o alimento. Você vê que esse alimento tem que ser feito numa forma pastosa, senão ele não consegue engolir. Você observa que escorre comida pela boca, que a criança tosse enquanto está comendo. Então, todos esses são fatores que apontam para a possibilidade de um distúrbio de deglutição, que deve ser avaliado. E, em muitos casos, nós temos que solicitar uma avaliação também da fonoaudióloga. Quanto à história médica, então nós vamos ver a avaliação da quantidade de alimento que come, do tipo de alimento que come
da situação que come, a consistência do alimento, nós temos que saber também se há alguma doença de base. Por exemplo, a criança é um cardiopata, ele gasta muita caloria por causa disso, porque ele sua, porque ele tosse, porque tem um coração aumentado. Ele é um pneumopata, tem uma doença renal, uma doença inflamatória intestinal, tem má absorção, tem uma neoplasia sólida que vai alterar o peso. Então, há meninos que têm linfomas tão grandes que o peso corporal dele, mesmo você vendo que aquela criança está visivelmente desnutrida, o peso é normal. Nós vamos ver a questão da avaliação subjetiva global. Outro evento na história médica e no exame desse paciente se há edema, porque edema naturalmente vai aumentar o peso sem ser um peso real. Se a criança usa alguma droga que diminui a absorção de alimentos, se diminui o apetite. Esses são apenas alguns dos aspectos da história médica. Vamos falar um pouco de avaliação subjetiva global. Na avaliação subjetiva global não se pesa, não se mede. O que você vai ver, como o nome diz, é o que aparenta. Além do que aparenta, você pode ter dados de história, ou seja, diminuiu a ingestão há 7 dias, há 10 dias, comia tudo e parou de comer há 10 dias. Então, visivelmente nessas fotos, vocês veem que essas crianças são desnutridas. Vocês não precisam nem pesar, nem medir para fazer isso. O primeiro menino, vocês observam a letargia, o braço fino, o rosário raquítico, a hipoatividade que ele apresenta, a ausência de gordura em nádega. O que está embaixo representa um quadro de kwashiorkor, o menino está edemaciado. Você vê que apesar do peso poder estar até perto do esperado, ele tem edema. E edema por si só já é sinal de desnutrição grave. Então, a avaliação subjetiva global é um instrumento muito importante quando se avalia nutricionalmente uma criança. Observem que se uma criança tiver um tumor sólido grande e você vir que a criança tem perna fina, braço fino, está hipoativo, abdômen protuberante e o peso dele corresponde a um peso perto do normal, você vai dizer, provavelmente é a massa que está alterando o peso. Da mesma forma que pacientes nefropatas têm um edema, estão em anasarca, e você observa que esse paciente é desnutrido. Antropometria, né? Antropometria é uma questão, é um dos dados fundamentais da avaliação nutricional. Nós vamos ver que é o método mais usado para avaliação nutricional. Ele usa técnicas padronizadas, ele estuda populações e, no mínimo, numa criança, você tem que ter o peso, a altura, o peso, a altura e o perímetro cefálico até 3 anos. Em crianças encefalopatas, você pode medir o perímetro cefálico até 6 anos. Note que até 2 anos nós não chamamos altura, nós chamamos comprimento, porque é medido deitado. Então, recém-nascidos e lactentes, nós faremos o peso, comprimento, perímetro cefálico, assim como nas outras faixas etárias. Perímetro torácico geralmente é feito em recém-nascidos e as pregas cutâneas podem ser feitas em qualquer idade, mas é mais comum que se faça em crianças maiores que 2 anos. A balança. A balança tem que ser lembrado que a criança deve ser pesada sem roupa. A balança deve ser tarada e as crianças pequenas usam balança de mesa, porque elas não vão ficar paradas. A balança de mesa geralmente sustenta até 16 quilos. O peso pode não refletir o estado nutricional, como eu já falei anteriormente. No caso de edema, como na síndrome nefrótica, o peso real não é o aferido, assim como tumores sólidos. Nesse caso, as pregas cutâneas e a avaliação subjetiva global são mais úteis. Porém, o tipo de balança utilizada vai afetar o peso. E, de preferência, nós deveríamos utilizar as balanças digitais. A calibração é essencial. Deve ser pesada a criança sem roupa ou o mínimo de roupa possível quando a criança é maiorzinha e não tem uma sala que você possa ficar com a criança reservadamente pesando. Os fatores de erro, como eu já mencionei anteriormente, e na enfermaria, pesar no momento da admissão e pelo menos uma vez por semana, diferente de recém-nascido que se pesa diariamente.
A altura ou comprimento. Tem que ter o equipamento apropriado para a idade. Você vai aferir na admissão e uma vez por mês em crianças menores que 1 ano. Lactentes devem ser medidos sem roupa. 2 pessoas são necessárias para se medir um lactente. Crianças maiores que 3 anos, as medidas com estadiômetro, você não vai fazer. Entre 3 e 4 anos você pode ter alguma dificuldade, porque você vai medir no estadiômetro até 1 metro. Então, crianças maiorzinhas você vai ter dificuldade de medir em estadiômetro. Você vai ter que retirar o sapato, juntar o tornozelo e o joelho, nádega e ombro apoiado na medida vertical. E as crianças que não podem ser medidas, por exemplo, crianças que estão internadas na CTI e a família não sabe o dado anterior de altura, ou crianças que têm dificuldade de ficar em pé, como por exemplo pacientes encefalopatas, você vai medir segmento de corpo. Então, a partir da medida da perna, por exemplo, você vai ter uma tabela ou uma equação que você vai calcular a altura dessa criança. Aqui nós vemos um estadiômetro. Você vai deitar a criança no centro desse estadiômetro ou infantômetro, descalça e sem adereços no cabelo. Mantém com a ajuda do responsável a cabeça apoiada contra a parte fixa do equipamento, com o pescoço reto e o queixo afastado do peito. Ombros em contato com a superfície, braços estendidos ao longo do corpo, nádega e calcanhar em contato com a superfície. Você pressiona os joelhos com calma e junta os pés fazendo um ângulo reto com as pernas. Levantar a parte móvel do equipamento até a planta dos pés e anotar. Lembre que você lê o que está dentro da parte móvel e não fora, ok? Aqui nós vemos a posição que a criança deve ficar. Então, vocês observem que alguém tem que segurar a cabeça, geralmente a mãe. Você segura os joelhos pressionando para baixo, coloca os pezinhos para cima e move a parte móvel do infantômetro. Aqui, medindo uma criança na posição supina. Geralmente nós vamos medir essas crianças em pé a partir dos 3 anos, porque a criança não colabora antes de 3 anos habitualmente. Há aquela medida que eu falei para vocês de medida de segmento de perna, por exemplo, na encefalopatia hipóxico-isquêmica. Às vezes as crianças têm uma escoliose, então mesmo que elas fiquem em pé, você vai ter uma medida errada, ou elas têm um pé equino que impede que você meça na posição no infantômetro. Bem, o perímetro cefálico, a utilidade, todos sabemos que o cérebro cresce, a maior parte do crescimento cerebral no primeiro ano de vida, daí que você vai ter a fontanela anterior aberta, que vai estar aberta geralmente até 18 meses, e o perímetro cefálico ao nascimento é em torno de 35 centímetros, e até 1 ano de idade vai aumentar cerca de 1 centímetro por mês. E depois desse 1 ano vai aumentar 10 centímetros em toda a infância. Então, você deve passar pela parte proeminente do occipital, fazendo a volta em torno da cabeça para medir corretamente esse perímetro cefálico. Bem, pregas cutâneas e circunferência muscular do braço. Fazer prega cutânea não é fácil. Você repetindo, você pode errar, então você repete 3 vezes para você saber qual o valor daquela prega cutânea. A prega cutânea, ela vai avaliar a gordura subcutânea, por comparação com medidas populacionais. Então você vai ter um valor e vai colocar numa tabela que tem os percentis. A massa muscular é apenas estimada e, como eu falei, a depender do examinador, pode haver erro e até uma variação de 30%, que é uma variação muito grande. Passemos agora à avaliação laboratorial e bioquímica, que de uma forma geral há um equívoco em pensar que a albumina é um bom marcador de estado nutricional, e não é. A albumina é um bom marcador prognóstico. A albumina tem uma meia-vida muito longa, tá? Tem 21 dias de meia-vida. Ela pode ser afetada por diversas patologias, pode ser afetada por anestesia, cirurgia. Um paciente desnutrido, desidratado, pode ter uma albumina elevada. Então, ela não é bom indicador de estado nutricional, e sim de risco de complicações. A transferrina já tem uma meia-vida mais curta, de 5 a 7 dias. Ela também é afetada por patologias como o estado de hidratação, estoques de ferro.
ela tem um pool menor que a da albumina e ela é um bom marcador para acompanhamento. Então a criança está recuperando nutricionalmente, a transferrina aumenta. A pré-albumina tem uma meia-vida muito mais curta que a albumina e transferrina e é um parâmetro mais útil para detectar alterações a curto prazo, tá? E a desvantagem é que ela diminui na presença de doenças críticas ou de estresse. Então, nenhum marcador bioquímico isoladamente avalia nutricionalmente nenhum paciente. Nós vamos repetir várias vezes que é só o conjunto de todos os itens que vai definir o estado nutricional e principalmente o risco nutricional de cada doente. Quanto aos marcadores imunológicos, nós utilizamos muito pouco frequentemente, porque várias doenças, como doenças que levam à imunossupressão, podem alterar a contagem de linfócitos. Porém, como regra, linfócitos menores que 800 podem ser indicativos de estado nutricional comprometido. Bem, vamos agora a uma coisa que é importante para vocês, que são chamados marcos do crescimento, que fazem parte, obviamente, da avaliação nutricional. Todos nós temos que saber qual o peso em média de uma criança ao nascer. Vai variar de 3 a 3,5 kg. O comprimento, 50 centímetros ao nascer. O perímetro cefálico ao nascer, em torno de 35 centímetros. Vai crescer 1 centímetro por mês até 1 ano e depois de 1 ano vai aumentar 10 centímetros em toda a infância. Considerando que uma criança nasça com 3 quilos e tenha um comprimento de 50 centímetros, espera-se que ela dobre o seu peso de nascimento entre 4 e 5 meses e triplique o peso de nascimento com 1 ano de idade. Nasce com 50 centímetros e no final do primeiro ano chega a 75 centímetros. Ou seja, o primeiro ano de vida, afora o período intrauterino, é o único período na vida que o ser humano vai triplicar o peso em 1 ano e vai aumentar 50% de sua altura. Então, é um período crítico que deve ser monitorizado. Temos como dados e marcos que o peso de uma criança aos 4 anos é em média de 16 quilos e a altura é de 1 metro. Crescimento e ganho de peso entre 2 e 10 anos vai variar de 2 quilos a 2,5 kg por ano e, no mínimo, 5 centímetros a 7 por ano de crescimento. Então, marcos principais. Peso ao nascer, 3 quilos, 3,5 kg. Dobra o peso de nascimento, 4 a 5 meses. Triplica o peso de nascimento, 1 ano. Nasce com 50 centímetros, termina o primeiro ano com 75, o perímetro cefálico ao nascer em torno de 34, 35, e o peso e a altura aos 4 anos, 1 metro de altura e 16 quilos de peso. Entre 2 e 10 anos, deve crescer entre 5 a 7 centímetros por ano e ganhar entre 2 e 2,5 kg por ano. Vamos ver aplicações práticas disso. Antes das aplicações práticas, nós vamos lembrar que o recém-nascido perde 5 a 10% do seu peso corporal nos primeiros 4 dias de vida e vai recuperar o peso de nascimento em torno de 7 a 10 dias. Aqui nós temos o ganho diário de peso entre 0 a 4 meses e de 4 a 12 meses. De 0 a 4 meses, em torno de 20 a 40 gramas e de 4 a 12 meses, entre 10 e 20 gramas. Mais uma vez repetindo que a criança dobra seu peso em relação ao peso do nascimento entre 4 e 5 meses e triplica com 1 ano. Vamos então à aplicação prática dos marcos de crescimento. Vejamos. Um recém-nascido, aos 10 dias de vida, é levado ao pediatra. Nasceu com 3 quilos, está sendo exclusivamente amamentado. Seu peso na consulta é igual ao peso do nascimento, ou seja, aos 10 dias de vida, pesa o mesmo que pesava quando nasceu. O pediatra deve pensar em alguma patologia ou inadequação da alimentação, da amamentação? Não, porque nós sabemos que a criança vai perder 5 a 10% do seu peso corporal e vai recuperar o peso que nasceu com 10 dias de vida. Então, essa é uma situação completamente normal. Então, você tem que saber o marco,
que há essa perda, porque urina, porque elimina mecônio, porque sua, e depois a criança recupera. Para que você não suspenda a alimentação, para que você não diga à mãe que a criança tem alguma doença, quando essa criança não tem doença alguma. Um lactente de 12 meses é levado ao posto de saúde para atendimento. Seu peso é de 7 quilos e mede 65. Nasceu a termo, pesando 3 quilos e comprimento de 50. Existe necessidade de avaliação? O que nós vamos observar aqui é que existem variações de normalidade. Se você me dissesse que uma criança nasceu com 3 quilos e no final do primeiro ano está com 8,500, mas triplica o peso de nascimento com um ano. Sim, mas você vai ver a curva de ganho de peso. Então a variação de 8,5 para 9 é muito pouco. Mas observem que a criança nasceu com 3, e em vez de estar com 9, está com 7 quilos. Então isso já é uma variação muito grande que já aponta para um provável desnutrição. E seu comprimento, que não é habitual, porque o comprimento vai ser mais afetado posteriormente, também foi comprometido. Ou seja, ao invés de ter 75 centímetros, tem 65. Então, existe necessidade de avaliação, deve haver algum problema para que essa criança esteja apresentando esse comprometimento tanto no peso quanto no comprimento. Mais uma vez, lembrando que você pode ter uma criança no primeiro ano de vida com o comprimento num padrão de normalidade, porque o comprimento vai ser afetado depois. Quem é afetado mais precocemente é o peso. Outro marco do crescimento com uma aplicação prática. Um escolar de 8 anos, do sexo masculino, mede 1,20 m e pesa 26 kg. Isso é o esperado? Então, se você souber como marco de crescimento que aos 4 anos, em média, uma criança tem 16 quilos e que entre 2 e 10 anos ela aumenta 2 quilos a 2,5 kg, vamos dizer que ela aumentou 2,5 quilos por ano. De 4 a 8 anos, 2,5 vezes 4, ela aumentou 10 quilos. Ou seja, aos 8 anos é esperado que tenha 26 quilos. Se aos 4 anos a criança tem 1 metro e ela cresce 5 a 7 centímetros por ano entre 2 e 10 anos, em 4 anos, de 1 metro ela passou para 8 anos, 5 vezes 4, 5 centímetros por ano, a 1,20 m. Então, isso aí é o esperado. Mais uma vez, lembrando a vocês que poderia haver uma criança com 8 anos, com 1,16 m, 1,17 m, e 24 quilos, 25 quilos, isso é absolutamente normal, depende da curva. O que nós estamos fazendo aqui são parâmetros que você utiliza se você não tem uma curva para você dizer, não, isso aí seria o que eu esperaria. Eu espero que vocês entendam isso. Agora, se aparecer uma criança com 8 anos de idade, com 1,10 m, provavelmente essa criança tem um problema de crescimento grave, porque, no mínimo, ele deve ter entre 1,16 m e 1,20 m. Então, é muito pouco provável, com variações tão extremas, você encontrar uma situação que não seja uma situação de doença. Ok, um escolar de 8 anos mede 1,13 m, tá? Vocês viram ali que o menino, em média, com 8 anos, mediria 1,20 m. Porém, há um ano, media 1,08 m. Então, você já tem uma ideia que, em um ano, ele cresceu 5 centímetros. Então, velocidade de crescimento mantida. Ótimo. Então, ele está crescendo na curva. O pai mede 1,60 m e a mãe 1,50 m. Vou lembrar a vocês, vou dizer a vocês como calcular a altura-alvo, né? Nós somamos a altura do pai e a altura da mãe. Se for um menino, a altura do pai mais a altura da mãe, soma 13. Então, nesse caso, a altura da mãe é 1,50 m e do pai 1,60 m. Isso dá 310. Eu somo 13, porque é homem. Se for menino, eu diminuo. Somando 13 dá 323 centímetros. Eu divido por 2. Isso dá uma altura-alvo de 161 centímetros e meio. Porém, pode variar de mais ou menos 5. Então, esse menino, porque tem pais que são baixos, pode ter como altura-alvo 1,61 m e meio, porém pode variar de 1,56 e meio, que é menos 5, até 1,66 e meio, que é mais 5 da sua altura-alvo, né?
Então, a idade óssea é compatível com a cronológica, ou seja, ele está adequado para a idade que tem. Apenas com esses dados deve ser investigada. Então, sabemos que, em geral, aos 8 anos, a altura é 1,20 m, porém, foi dado um dado fundamental. Há um ano atrás, media 1,08 m, cresceu 5 centímetros, cresceu adequadamente, a curva é ascendente, os pais são baixos, a altura-alvo dele é uma altura de 1,61 m, mas pode chegar até 1,56 m. Idade óssea compatível. Provavelmente essa criança tem baixa estatura familiar e não deve ser investigada, e sim acompanhada. Vamos agora aplicar todos os dados que nós aprendemos. Uma criança de 6 meses, portadora de cardiopatia congênita cianótica. O que nós sabemos é que cardiopatia congênita cianótica aumenta consumo. É levada ao pediatra porque, segundo a mãe, come muito bem. Comer muito bem, como nós vimos na história de ingestão, é um dado relativo. Você tem que calcular, saber quanto a criança come. Nesse caso, você fez um recordatório alimentar e viu que realmente a criança come adequadamente, porém não ganha peso. Nasceu com 3 quilos e o comprimento de nascimento foi 50 centímetros. Seu peso atual é de 4,8 e seu comprimento de 65. Sua frequência respiratória de repouso é de 60. Você observa a criança tomando uma mamadeira na consulta. Nota que a criança sua e tosse muito. Vamos lá. 6 meses, nasceu com 3 quilos. Dobra de peso em torno de 4 a 5 meses. Então deveria ter entre 6 e 6,5 kg. Está com 4,8. É uma variação muito grande. Com 6 meses deveria realmente ter 65 centímetros. Como eu expliquei para vocês, o comprimento é menos afetado no início, depois ele vai ser comprometido. Observe que a frequência respiratória da criança em repouso é 60 aos 6 meses. Nós sabemos que de 0 a 2 meses a frequência respiratória máxima é de 60, de 2 meses a 11 meses é de 50 e de 11 meses a 4 anos é de 40. Então essa criança está dispneica. A criança tem baixo peso esperado, tem uma frequência respiratória elevada, tem uma cardiopatia congênita cianótica. Então, a ingestão é suficiente, mas o gasto calórico é alto, dispneia, tosse, sudorese, aumento do trabalho cardíaco. Afora isso, essa criança pode estar tomando furosemida, que pode levar a maiores perdas e diminuir o apetite. Então, apenas com esse caso você vê que os marcos do crescimento são importantes, que calcular a ingestão é importante, que saber que mesmo que esteja ingerindo adequadamente, as perdas podem ser maiores, e observar como essa criança mama ou toma mamadeira. Vamos agora às curvas de crescimento, que são motivo de muita preocupação por parte dos estudantes, de dificuldade às vezes até de entendimento, mas no final é o instrumento mais útil para avaliar o crescimento de uma criança, é você ver a sua curva de crescimento. Bem, o que nós dispunhamos anteriormente eram as curvas do Centro Nacional de Saúde e Estatística de 1977, que foram feitas nos Estados Unidos, mas eram baseadas em amostras de crianças de uma única comunidade, crianças brancas, alimentação predominantemente artificial. Eram dados coletados entre 1929 e 1975, uma época em que você tinha maiores restrições a acesso à alimentação, que você tinha doenças infecto-contagiosas, que não eram utilizadas vacinas para preveni-las. Então era um padrão completamente diverso do que nós vemos hoje. Então, havia falta de medidas coletadas mensalmente e era difícil ajustar essas curvas aos novos recursos estatísticos atuais. Em 2006, as novas curvas da OMS ficam disponibilizadas para que todos utilizem em todos os lugares do mundo como padrão de crescimento normal. O que foi esse estudo da curva de crescimento que gerou essas curvas da OMS em 2006? Foi um estudo multicêntrico em 5 regiões: Estados Unidos, Brasil, Noruega, Omã, Nova Delhi e Gana. E se perguntavam, poxa, uma população tão distinta,
tão diferente etnicamente, será que ela cresce e ganha peso de forma semelhante? O que há de comum nessas populações estudadas, nesses grupos estudados, é que eles viviam em condições adequadas, é que eles eram acompanhados. Então, eram situações de vida semelhantes, de acesso à água, acesso ao saneamento básico, etc, etc. O que se vai observar é que, apesar de lugares distintos, etnias distintas, pouca diferença vai ocorrer se essas pessoas têm boas condições no peso e na altura. Então, foi um estudo multicêntrico, como eu já falei, 8.500 crianças e lactentes sadias, né? Não se vai fazer uma curva de crescimento para ter como parâmetro normalidade, utilizando crianças que tenham patologias crônicas, né? Houve uma combinação de um estudo longitudinal e um estudo transversal. Vocês veem o segmento no site da OMS, vocês podem ver toda a metodologia dessas novas curvas. Então, o padrão da OMS em relação aos dados de cada país que foi avaliado mostrou que havia uma grande uniformidade entre os 6 centros. A curva da OMS ela não utiliza percentil, ela utiliza o score Z, que é o número de desvio padrão que o dado obtido está afastado da mediana de referência. Esse score Z, essas curvas, vieram realmente de uma curva de Gauss, uma curva normal. Só para vocês entenderem, o que está compreendido entre o score Z maior que -2 e menor do que 2 corresponde a 95,44% das crianças. Então, convenciona-se pensar que, estando a criança acima do score Z -2 e abaixo do 2, que ela esteja dentro de um padrão de normalidade. Porém, no score Z, tanto quanto nos percentis, o que importa é a curva. Ou seja, ela pode estar no score Z igual a 0 e estar perdendo peso, porque anteriormente ela estava no +1, no +2 e vem perdendo peso. Então, mais uma vez, fica claro que em curva de crescimento, o que importa é a curva durante o tempo, salvo se ficar muito abaixo dessas porções da curva de Gauss, que correspondem às pontas da curva. Então, o score Z vai ser a medida obtida menos a mediana de referência sobre o desvio padrão, paridade e sexo. Então, como eu já falei, entre -2 e +2, 95,44% das crianças estarão compreendidas nesse intervalo. Só para vocês terem uma ideia, o que era o antigo percentil 50 é o score Z igual a 0. E aqui vocês têm uns equivalentes, que às vezes vocês ainda vão encontrar pela frente curvas com percentis. Mas na nova caderneta da criança, você vai ver o score, realmente o score Z, que ele rapidamente muda quando a criança ganha peso, muito mais rápido do que o percentil. Então, esse padrão da OMS, das novas curvas, deve ser usado para avaliar crianças de qualquer país, independente da etnia, da condição socioeconômica e do tipo de alimentação. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, se for em qualquer lugar do mundo, você deve utilizar como padrão de normalidade esses índices que a curva tem. Então, eu não vou pegar uma população, porque é uma população que está numa zona de pobreza, e comparar com eles mesmos. Eu tenho que comparar com uma curva. Então, eu vou comparar com a curva do que seria o ideal. E o que seria ideal, realmente, são as curvas da OMS. Mais uma vez, o score Z na sua distribuição normal. Aqui nós temos uma curva de altura para a idade para meninos. Observem que não foi colocada nessa curva da OMS o -1 e o +1, e sim, entre -2 e 2 a faixa, e com o vermelho para se sair daquilo, dar um sinal de risco. Então, você vai ver a idade da criança e colocar na curva, e você, por exemplo, se colocar entre um local desse, entre o -2 e o -3, você dirá, ela está na altura Z maior que -3 e Z menor do que -2. Então, a pessoa vai saber onde essa criança está situada.
Se o score Z de altura for menor do que o -3, é muito baixa estatura para a idade. Entre -2 e -3, baixa estatura para a idade. Maior que -2, estatura adequada para a idade. Logo, mais uma vez a regrinha: maior do que -2, menor do que 2, estatura adequada para a idade. Entre -2 e -3, baixa estatura. E abaixo do Z-3, muito baixa estatura. Vamos ver esse exemplo. Vocês podem observar o pontinho que está aí no Z igual a 0. Aí você vai dizer, não, essa criança está com altura normal. Não, não é bem assim. Ele está no score Z igual a 0, mas se você olhar anteriormente, aos meses que precederam, você vê que a criança parou de crescer. Então, estar no score Z igual a 0, mesmo estando entre o -2 e o 2, que é o 0, não quer dizer que a criança seja normal. Quer dizer que ela está no score Z igual a 0. Porém, o desenvolvimento, a curva como ela se manifesta, é que diz o que está normal ou não. Então, nesse exemplo aqui, vocês veem claramente que a criança parou de crescer, apesar do score Z igual a 0. Quer dizer que ela não desviou da mediana, mas eu não sei o que ocorreu anteriormente. Então, por isso que a curva é importante você ver como a curva se desenvolveu. Então, nós temos agora as curvas do IMC, do padrão de 2006 do OMS. Claro que o IMC não distingue gordura de massa muscular. Não distingue a composição, isso que é importante. Mas é importante vocês saberem o seguinte: IMC em criança e adolescente é calculado igualzinho ao adulto, peso sobre a altura ao quadrado. Porém, eu tenho que colocar este IMC numa curva, porque eu vejo às vezes uma criança muito gorda, visualmente gorda, cujo IMC é de 23. A gente sabe que IMC normal de adulto é entre 18,5 e 24,9. Então eu tenho que jogar esse 23 na curva do IMC. Aí eu saberei se essa criança é normal ou não. Diferente da curva de peso, da curva de altura do OMS, o IMC não vai assegurar normalidade entre -2 e +2, e sim -2 e +1. Nós veremos que entre Z maior do que 1 e Z menor do que 2 já é risco de sobrepeso, Z maior do que 2, menor do que 3 já é sobrepeso, e maior do que 3 já é obesidade. Então, é a exceção. Nos outros, peso e altura está entre -2 e 2. No IMC está entre -2 e 1. Entre 1 e 2, risco de sobrepeso, 2 e 3, sobrepeso, e maior do que 3, obesidade. Vemos aqui, então, as curvas que tem para meninos e para meninas. Então, eu calculo o IMC como eu calculo para adulto, porém, eu tenho que colocar na curva. Aqui nós temos o que eu falei para vocês, do risco de sobrepeso, obesidade, estando entre +1 e -2, eutrófico, entre -2 e -3, magreza, e abaixo de -3, magreza acentuada. Aqui o peso, mais uma curva para vocês verem que elas existem tanto para meninos quanto para meninas. Você colocando que entre -2 e +2 está com um peso adequado, acima de +2 o peso é elevado para a idade, entre -2 e -3 é um peso baixo, e abaixo do -3 é muito baixo peso. A curva das meninas, a curva de altura, o índice de massa corporal para meninas. Lembrar que uma das principais diferenças da curva do OMS para a do NCHS é que meninos amamentados, e nessas curvas do OMS, um dos critérios de inclusão para fazer parte do estudo é que a criança pelo menos tivesse sido amamentada até 4 meses exclusivamente, é que a criança que é amamentada até 4, 6 meses vai ter um peso semelhante ou até um ganho de peso maior do que nas antigas curvas do NCHS. Porém, depois desse período, o ganho de peso vai ser menor. Então, tem que lembrar isso, porque isso é um padrão normal em crianças amamentadas, ou seja, a desaceleração de ganho de peso após esse período. Claro que nós vamos ver, às vezes, crianças de 9, 10 meses muito gordas tomando leite materno. Isso não é patológico, mas o esperado é que realmente o ganho de peso, quando comparado a crianças com fórmulas, a partir dos 4 a 6 meses, seja menor naquele que é amamentado.
A curva mediana é semelhante de comprimento, altura e idade, em relação à idade, né? A prevalência de déficit em relação a peso e comprimento vai ser mais elevadas do que com o INCHS. E lembrar aqui que nós dispomos da caderneta de saúde da criança. Então, essa caderneta de saúde da criança tem que ser preenchida em todas as visitas da criança ao posto de saúde, ao atendimento básico, para que ela mostre realmente o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Lembrando que crescimento é dado de morfológico, é aumento, é crescimento em comprimento, em perímetro, em peso, e desenvolvimento é adquirir cognição. E para finalizar, existe um software que é da ANTRO, que é da Organização Mundial de Saúde, que só deve utilizar quem já sabe o que é um Z-score. Você coloca a idade da criança, tá? Você coloca o peso, a altura, o perímetro cefálico e saem todas as curvas já prontas. Obviamente que nós podemos utilizar isso daí sabendo como é feito, como foram feitas as curvas, o que é um score Z. Vocês vão ver que quando você faz isso de forma matemática no computador, você vai ter, às vezes, um score de Z igual a 1,83. Obviamente que isso quer dizer o quê? Que a criança está entre o Z mais 1 e menor do que Z mais 2. Mas eu não vou poder dizer, olhando uma curva de crescimento que está Z igual a 1,82, porque eu não tenho como calcular isso. O programa tem como calcular. O que eu quero que vocês entendam é, quando ele diz Z é igual a 1,82, é a mesma coisa que dizer Z maior do que 1, Z menor do que mais 2. Ok, então vocês vão ver esse site da OMS para estudar mais um pouco, rever as questões de crescimento em criança, e nós nos veremos nas próximas aulas básicas de pediatria.